Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a esse nosso momento de paz, esse nosso momento de luz, esses minutos que nós retiramos para conversar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estará aqui conosco nosso querido amigo que já tem cadeira cativa em nossos corações aqui no Espiritismo 24 horas, o Gustavo Silveira, lá da cidade de Uberlândia, trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, um denodado trabalhador da causa, que muito nos inspira pela sua paciência em instruir-nos, pela sua voz pacífica, pelo seu coração doce e pelos conhecimentos extensos que transmite a todos nós quando aqui está. Como nós estamos sempre pedindo, passando um ensinamento inscrito, esculpido no livro dos Espíritos, que nós, como bons, não podemos mais ser tímidos, vamos compartilhar essa live, compartilhar este momento, convide os amigos para que estarem, apertem aqui o botãozinho da setinha e convide a sua lista de contatos assim que o Gustavo entrar e começar a falar conosco, é o que nós faremos. Nós convidaremos as pessoas, nós convidaremos os irmãos e as irmãs para estarem nesse bom momento aqui conosco, nesse momento iluminado aqui conosco. Interajam com a gente, mandem muitas curtidas, muitos coraçõezinhos, porque isso também pode auxiliar o Instagram a dar uma visibilidade maior neste momento tão iluminado. E se você está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, de inscrever-se no canal, de compartilhá-lo e de acionar o sininho das notificações. Se nós queremos que o mundo se transforme, nós precisamos espalhar boas notícias, precisamos espalhar o amor. Boa noite para a Vanilda, que está falando aqui com a gente, que sempre faz isso. Obrigado, Vanilda, é uma honra ser seu amigo. Para a Luana Santos, oficial, que nos falou boa noite. Para a Luzia, que está sempre aqui conosco. Se eu perdi algum boa noite aqui, meus amigos, me perdoem, mandem novamente. A Flávia Feitosa, que está aqui com a gente, boa noite. Teve uma irmã que nos falou que está sentindo a paz. Nós sentimos essa paz porque nós comunicamos a paz. E é por isso que nós sentimos isso. A Jane Mels, boa noite. A Luana Viana Pena, que está sempre conosco aqui também, muito boa noite. A Denise Dutra, o William Jacob, já vou falar um boa noite para ele aqui. E meus amigos, quero dizer, William, você pode colocar a data aí, por favor? Porque é 19 de julho, William. Eu não guardei a data, é 19 de julho, que é o Congresso Espírita Leon Denis. Bom dia para Cidinha Gontijo. Boa noite, meu Deus. A semana tá longa. Boa noite para Cidinha Gontijo. William, se você ainda estiver conosco, coloque aqui a data do Congresso Espírita Leon Denis, que esse ano vai ser online, transmitido pelas redes, pelas mídias sociais da Rede Amigo Espírita, da Rai TV, 18 e 19 de julho, o Congresso Espírita Leon Denis esse ano, 18 jovem, 19 adulto, transmitido pelas mídias sociais da Rai TV. E quem quiser mais informações, é só seguir a página do Congel, de aqui de Uberlândia, que os amigos estão trabalhando de forma brilhante para levar esses conhecimentos, para trazer esses conhecimentos para nós. Hoje divulgaram o primeiro palestrante, é o nosso querido Eduardo Gibelli, que vai falar da arte espírita. Com certeza vai ser um fim de semana iluminado. A Bianca, que está conosco sempre aqui, boa noite. A Marine, a Luzia, que coisa boa, Luzia, nós ficamos felizes, conte sempre conosco. A Juliana Gontijo, aqui da cidade, boa noite. Emília Fragoso, todo mundo. Para a gente não cortar muito o tempo de fala do querido Gustavo, ele nos pediu para fazer uma leitura que está dentro do Livro dos Espíritos. Está no capítulo que conversa conosco sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, e ele pediu para que nós pudéssemos fazer a leitura da pergunta 888 e o seu complemento. Juliana, boa noite, tudo bom? E, como nós sempre falamos, que essa leitura sirva de prece. Concentre-se, mentalize, eleve o pensamento. Pergunta 888. O que pensar da esmola? E a espiritualidade responde: o homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele.
ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar a sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Complemento. Kardec pergunta: reprovais a esmola? E a espiritualidade continua a responder: não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do favor. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre, e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem, verdadeiramente humano, sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem assina essa resposta é São Vicente de Paulo. Nós vamos chamar um amigo Gustavo que vai falar para nós. Sou devedor tanto de gregos quanto de bárbaros. Só um minuto, Gustavo, estamos procurando você aqui. Já encontramos. Convite, boa noite, Olavo. A Eumana que está conosco aí, boa noite também. Gente, vamos compartilhar a live. Adriele, boa noite. Vamos enviar o convite para os amigos. Gustavo, não carece de apresentações, já tem cadeira cativa aqui. Fique à vontade, tá bom, meu irmão? É uma alegria escutar você. Ô, meu, muito obrigado. Gostaria de iniciar cumprimentando a todos os nossos amigos que já estão aqui. Uma boa noite para todos, em especial ao querido William Jacob, não é? É importante. Eu tenho que fazer um tempo do lado, né? Mas parte, um amigo muito querido. Uma boa noite para todos que já estão aí. E gratidão a você, meu amigo, pela oportunidade e pelo esforço que eu tenho acompanhado, tenho tido a graça e a bênção de acompanhar o seu esforço e a sua luta em levar a boa nova, em levar o conhecimento, que certamente tem acalentado muitas almas. E essa é a nossa missão. Então, minha gratidão, minha satisfação em estar aqui, poder dividir esse momento com vocês e abordando um tema que, para mim, tem um significado muito importante. Essa fala de Paulo, né, eu não sei se todos conhecem, mas Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: eu me sinto devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, né? Paulo manifestava o seu interesse em visitar a comunidade romana a qual escrevia, mas ele lamentava não poder. E ele diz que lamenta muito porque ele se sente devedor de gregos e bárbaros, sábios e ignorantes.
Essa fala de Paulo me marca muito desde que eu li pela primeira vez uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 31. Emmanuel escreve uma mensagem muito bonita, comentando um outro versículo de Paulo também, mas no meio da mensagem Emmanuel escreve assim: onde, porém, os que abraçam o trabalho por amor de servir. Essa fala me marcou muito, o prazer de servir. Como encontrar esse prazer de servir? Quando se estuda, por exemplo, a vida de São Francisco de Assis, em alguns momentos nós vamos ver escrito assim: ele encontrou o prazer de estar com Deus. Ele encontrou o prazer de estar com as pessoas. Em outras palavras, ele encontrou o prazer de servir. E me faz pensar, isso me faz pensar muito sobre como encontrar o prazer de servir. Porque em encontrando esse prazer, o servir vai ficar mais fácil. Porque frequentemente a gente faz as coisas que a gente tem prazer e nem vê o tempo passar. Quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo que ama, você faz e nem vê o tempo passar. Então, isso vinha na minha mente, como encontrar o prazer de servir. Algumas situações, algumas ocasiões, alguns momentos da minha vida pessoal foram me mostrando algumas respostas. Foram me dando algumas respostas. Talvez o prazer de servir ele esteja vinculado ao descobrir, ou quando a pessoa descobre, por exemplo, o valor que tem aquele momento. Santo Agostinho diz assim: se você soubesse como é bom ser bom, se o ser humano, né, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Então, se a gente partilhasse, se a gente vivenciasse o servir, talvez nós encontraríamos o prazer e talvez encontraríamos o amor naquilo que fazemos, como fazemos. Mas o servir, ele é desafiador. Porque o servir, ele é para todos. Eu não tenho que servir uma pessoa. Eu não tenho que servir um grupo. Eu tenho que servir a humanidade como um todo. Isso é desafiador, por quê? Quando eu olho para a humanidade como um todo, também está incluído nesse todo o meu pior inimigo. Incluindo o meu pior inimigo, as coisas ficam difíceis, porque eu não consigo lidar com ele. Como amar servir, como amar o ato de servir a ele? Algumas coisas aconteceram na minha vida, assim, uma delas que me marcou bastante, eu peço licença para contar, não conto com nenhuma intenção a não ser o fato de se encaixar ao que nós estamos trazendo. Eu não sei se você já passou por isso, porque eu sei que também você faz palestras, meu amigo, mas teve um momento, já tem algum tempo, em que eu senti que não fazia, é como se não fizesse sentido continuar fazendo palestras. É como se eu olhasse e pensasse assim, mas já tem muita gente boa. Todo mundo que acompanha o Espiritismo 24 horas vai ter tido a chance já de acompanhar muitas pessoas, muitos palestrantes bons, com conteúdos bons, com conhecimento muito amplo. Os próprios eventos espíritas, né, que estão aí, aconteciam, né, antes muito da pandemia, mas aconteciam com muita frequência, que traziam assim um conteúdo riquíssimo. E eu olhei para mim frente a isso e pensei assim, mas o que eu estou fazendo? Será que eu estou contribuindo com alguém ou com alguma coisa? Será que já não tem gente demais? Será que as pessoas precisam mesmo que eu faça alguma coisa, que eu faça uma palestra, que eu faça um texto, que eu faça qualquer coisa? Será que as pessoas precisam mesmo do conhecimento que eu estou levando?
Será que elas já não têm outras formas de adquirir esse conhecimento? Será que elas já não têm os livros que eu estou lendo? Será que elas já não assistem as palestras que eu estou assistindo? Então, Só para complementar, porque aí a sua resposta virá, para você não ficar sozinho, todos os dias eu penso isso sobre o Espiritismo 24 horas. Tem tanto conteúdo, será que precisa? Só para complementar, vamos lá. tá. Então você compartilha desse sentimento. Isso me atormentou, porque no final das contas eu concluí assim, tem gente demais. Será que elas não precisam de mim? Não precisam do que eu estou fazendo? Eu acredito muito, Uriel, que tem um espírito que anda comigo e a função desse espírito é me dar uma paulada. Quando eu começo a delirar, a função dele é me chamar à realidade. Porque ou é um espírito ou é muita autossabotagem, né? Assim, se pensar que fui eu que pensei isso, é muita autossabotagem. Então eu prefiro jogar na conta de um espírito que eu acho que está me acompanhando para me dar uma paulada. Então, quando eu comecei a pensar isso, eu fiquei vários dias pensando que as pessoas não precisavam das minhas palestras, que isso era muito inútil, que não fazia sentido. Já tinha muita gente boa, muito conteúdo bom, muito texto, muita coisa. E aí me veio a seguinte pergunta: quem disse que as suas palestras são para os outros? Quem disse que você faz palestra para os outros? Quem precisa do que você está falando não são os outros, é você. E aquilo, eu falei, nossa. Aí me lembrei do Divaldo, né? Dizem que o Divaldo teve um caso que ele pediu a Joana de Ângeles um conselho, que ele estava passando por um momento muito difícil, e ele então pede a Joana um conselho, e Joana não dá a resposta. A Joana simplesmente desaparece. Ela some. E ele angustiado, né? Ele muito angustiado. Então, e aí ele passou 1, 2, 3 dias muito angustiado. Então, ele por fim fez uma prece e falou assim, revoltado, né, de Joana não ter aparecido para dar o conselho que ele tanto pediu. Então ele faz uma prece e diz assim: escrever livro para os outros através de mim, escreve. A hora que for para escrever livro através de mim, escreve. Mas na hora de me ajudar que eu estou precisando, não vem. Nesse momento, Joana aparece e falou assim: todos os livros que nós escrevemos por você é para você. Se você publica, o problema é seu. Então, dá aí a dimensão da coisa. Então, pensa, a obra de Divaldo Franco, o que é essa obra? Então, ele era o mais necessitado daquela obra e hoje a gente vê o que se tornou Divaldo Pereira Franco. Então, naquele momento em que me veio essa pergunta, quem disse que as suas palestras são para os outros? Quem precisa da sua palestra é você. Então, eu entendi que eu estava caindo até numa certa vaidade, sabe? Uma vaidade de dizer assim, como se eu tivesse naquela posição de ajudar o outro. Como se eu, espírito nobre, fosse o responsável por levar o conhecimento ao outro. Quando eu vi que não era isso, aí eu quis parar. Quando eu vi que não era eu ajudando o outro, aí eu quis parar. Mas, quando eu me dei conta que eu não estou ajudando ninguém, eu estou fazendo para mim. Eu não estou levando ou esclarecendo ninguém. Eu estou me esclarecendo. E falando, porque quando a gente fala, a gente entra em contato com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente estuda. E entrando em contato. Se isso for útil para mais alguém, é lucro. É lucro. Porque o objetivo das minhas palestras não é ensinar ninguém, porque eu nem tenho essa competência. O objetivo das minhas palestras é me tornar menos ignorante do que eu já sou. É tentar dar um passo além, um passo a mais na trilha do conhecimento, na luz do conhecimento. Se isso for útil a mais alguém, que bom. Se não for, eu cumpri pelo menos o objetivo principal, que era diminuir ou pelo menos aliviar um pouco da minha ignorância.
Mas o que que isso tudo tem a ver com o tema? Tem a ver que a gente... Quando eu comecei a pensar por que eu me senti tão vaidoso a ponto de pensar que eu estava ajudando alguém, e por que que quando eu pensei que eu não estava ajudando ninguém, porque as pessoas tinham outros meios e isso me desanimou, eu entendi que talvez eu não tinha encontrado ainda esse prazer de servir. Talvez ainda o meu servir estivesse condicionado. O meu servir estivesse relacionado com a quem eu faço, por que eu faço, para quem eu faço. Eu entendi que o meu servir está vinculado a uma necessidade que eu pensei que era minha responsabilidade sanar. Isso às vezes trava a gente. Eu percebi que eu achei que eu estava fazendo um favor ao outro com as minhas palestras. E quando eu descobri que eu não estava fazendo favor para ninguém, eu quis parar. Frequentemente, numa casa espírita, a gente encontra pessoas que acham que estão indo fazer a sopa, dar o passe. Elas estão indo pensando que estão fazendo um favor. Elas não entenderam que o trabalho é bom para elas. Talvez quando a gente entendesse, quando a gente entenda que o trabalho é bom para quem trabalha, que o servir é bom para quem serve, talvez fique mais fácil da gente encontrar esse prazer de servir. É isso que eu estou buscando, o prazer de servir. Porque quando a gente encontrar esse prazer de servir, nós vamos servir por amor. Nós vamos servir porque é isso que nós temos que fazer. Nós vamos servir porque essa é a lei da vida. Essa é a lei da vida. Mas, entrando mais propriamente no tema, a partir dessa reflexão, quando eu entendi, quando eu vi que eu achei que eu estava fazendo um favor, e pensando que eu estou fazendo um favor, fica mais difícil de encontrar esse prazer de servir, me veio essa frase de Paulo. Eu me sinto devedor, né? Algumas traduções trazem só como eu sou devedor, algumas como eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Em outras palavras, eu sou devedor de todos. Eu devo a todos. Aí caiu uma ficha. Caiu a ficha de que talvez se eu me sentir devedor, se eu olhar para a pessoa e me sentir devedora dela, fica mais fácil de eu encontrar o prazer de servir. Olhar para o outro não como alguém que eu estou fazendo um favor, mas para alguém que eu estou pagando uma dívida. É só a gente pensar, por exemplo, como que a gente trata os nossos credores. Mesmo de dinheiro. A pessoa que me emprestou um dinheiro, eu olho para ela até com mais respeito, com mais cuidado. A pessoa a qual é meu credor, eu olho para ela com mais paciência. Eu olho para ela com mais respeito. É só a gente olhar como que um vendedor trata um cliente. O cliente sempre tem razão. Por quê? Porque o vendedor se sente devedor do cliente. O vendedor não acha que ele está fazendo um favor ao cliente. Pelo contrário, ele sente que é o cliente que está fazendo um favor a ele. Então ele se sente devedor do cliente. Quando a gente entende, ou quando a gente procura se sentir o devedor, eu devo ao outro. Eu devo à pessoa que me pede ajuda. Muda o nosso conceito. Porque a pessoa que me pede ajuda, talvez eu olhe para ela pensando assim, nossa, lá vai eu de novo ajudar você, já fiz isso tantas vezes. É uma perspectiva. Mas outra é, nossa, finalmente encontrei a ocasião de servir, ocasião de saldar uma dívida minha do passado. Qual dívida é, não importa. Não importa qual dívida é. Mas encontrei a ocasião de saldar uma dívida minha.
Talvez eu já tive muitos recursos. Talvez eu já fui possuidor de inúmeros recursos. Mas, na hora de usá-los, eu pequei. Eu tomei o caminho errado. E ali está me sendo dado a chance de usar o meu recurso da forma correta. Daí o nosso pedido para que se fosse eleita a questão 888 e 888 do Livro dos Espíritos. São Vicente de Paulo tem frases magníficas nessa resposta. Mas a ideia central que ele traz é não olhar ao outro pensando que eu estou fazendo assim um favor, mas é olhar ao outro percebendo e sentindo as necessidades do outro. Porque o amor não é uma questão de merecer. Amor é uma questão de precisar. Por isso, Madre Teresa talvez tenha dito: as pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dele. Porque eu tenho que sentir que eu devo esse amor, eu devo fazer. Senão eu vou subir no altar da vaidade, no altar do orgulho, e ficar olhando para baixo, pensando que eu estou assim sendo muito benevolente, muito caridoso, por ouvir a pessoa, por dar uma esmola. Mas quando a gente muda, quando a gente, vamos dizer assim, transforma essa perspectiva em que eu sou devedor, talvez nesse caso eu seja capaz de fazer o que São Vicente de Paulo pede na resposta. São Vicente de Paulo pede não que eu ajude àquele que pede, não que eu ajude apenas àquele que pede, mas que eu vá em busca do que precisa. Só vai em busca de quem precisa quem se sente devedor de quem precisa. Por isso essa frase de Paulo, ela é extraordinária. Paulo se sentia devedor. Não é? Paulo sentia que ele devia. Por isso a força, daí talvez a força de viajar como viajou, de divulgar o evangelho como divulgou, de escrever, de procurar, de servir. Daí a força de Paulo, porque ele se sentia devedor. Talvez se nós conversássemos com Paulo, fala assim: Paulo, mas você está indo lá ajudar a comunidade de Corinto. Fala, não estou indo ajudar, eu estou indo ser ajudado por eles. É eu me sentir devedor. Essa resposta de São Vicente de Paulo colabora muito com uma outra mensagem de Emmanuel, que inclusive foi tema do nosso estudo da série Refletindo com Emmanuel, nos grupos Momentos de Paz. Emmanuel analisa essa fala de Paulo, esse versículo de Paulo, em duas mensagens. Eu não sei dizer qual que é melhor. As duas são boas. Uma está no capítulo 1 do livro Levantar e Seguir. O título é Nós Devemos, que foi a que nós usamos para a reflexão da série, né, dos Momentos de Paz. E lá, o Emmanuel escreve algo muito similar, ou que a consequência do que Emmanuel escreve é a frase, de uma das frases de São Vicente de Paulo nessa resposta, da 888A. Porque o Emmanuel, quando ele vai analisar nessa mensagem do livro Levantar e Seguir, capítulo 1, quando ele vai analisar essa mensagem, ele diz assim, ele pega muito a parte de que Paulo diz que é devedor do ignorante, que é devedor do bárbaro. Porque que eu devo a Cristo é nítido. Que eu sou devedor ao grego, ao sábio, e aqui eu estou ampliando, ao Cristo, isso é óbvio. Nós todos podemos dizer que somos devedores de Jesus. Mas daí a dizer que eu sou devedor do ignorante, do bárbaro, para doer um pouco mais, né, na gente, que eu sou devedor do corrupto, que eu sou devedor do ladrão, que eu sou devedor da pessoa que pede na rua. Isso não faz sentido. O Emmanuel pega essa perspectiva e analisa, e ele diz uma frase assim: é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha se constitua em devedor de quem não possua. Emmanuel escreve essa frase lá. Essa frase, ela, quando a gente
interpreta, quando a gente reflete em torno dela, a gente vai entender uma coisa que São Vicente de Paulo colocou na resposta 888A. São Vicente de Paulo diz assim: todo ser humano está entre um superior que lhe ajuda e um inferior ao qual deve fazer a mesma coisa que o superior faz. Por quê? Porque é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha se constitua em devedor de quem não possua. O que isso quer dizer? Nessa perspectiva de Emmanuel, eu sou credor do Cristo. Ele me deve. Isso é ótimo. Mas como eu vou pagar a minha dívida a Cristo? Eu vou pagar a minha dívida para Jesus, não para ele, porque ele já tem, mas vou pagar a quem ainda não tem, me tornando devedor de quem não tem. Porque isso cria um elo entre as criaturas. Isso cria uma corrente de solidariedade, de bem. Uma corrente em que Deus, a fonte eterna, jorra aos espíritos puros. Esses espíritos puros também jorram para os espíritos que lhes são inferiores, e assim sucessivamente, até chegar a mim, e a mim me cabendo jorrar as bênçãos ao outro, que esteja inferior a mim, talvez, numa escala evolutiva. Porque isso cria uma corrente entre o superior que me ajuda, eu, e eu para ajudar alguém. E esse alguém para ajudar um outro alguém. E assim sucessivamente, unindo a criação numa corrente de solidariedade. Porque se não é isso, se não é essa corrente de solidariedade, talvez a gente não tivesse tido a presença de Jesus Cristo aqui. Talvez nós não tivéssemos a presença de São Francisco de Assis, uma presença de Chico Xavier, uma presença de espíritos tão nobres como Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantos exemplos que nós temos ao longo da história. Esses espíritos desceram do alto das suas esferas espirituais porque eles nos devem. Eles nos devem o conhecimento e a luz que já adquiriram. Mas quando eu for pagar essa dívida, essa luz, não é para eles, porque eles já possuem. Se eu tenho luz, eu tenho que levar para onde tem sombra. Luz não se leva a um ambiente iluminado. Luz se leva a um ambiente escuro. Então, se me doaram parte da luz, eu não tenho que devolver para eles, porque eles já têm. Tem que dar a alguém que não possua, me convertendo em devedor desse alguém. Isso linka tudo, isso une tudo, fazendo com que a gente trabalhe pelo prazer de servir. Que a gente comece a trabalhar se sentindo devedor. E se sentindo devedor, encontre o prazer que há no servir. Quando a gente diz isso, nós dizemos de se sentir devedor, é porque é muito difícil você ter prazer de servir com alguém que te humilha. É muito difícil você ter o prazer de servir com alguém que debocha na sua cara. Porque a gente sai, às vezes, vamos dar exemplos externos, a gente já sai para distribuir uma cesta, nós saímos para fazer um atendimento fraterno, e às vezes o que a gente tem em troca é o deboche. Se a gente achar que está fazendo um favor ao outro, se a gente achar, falar assim, não, eu estou indo ajudar ele a levantar, né, como se um ar de superioridade. Se o outro me recebe com ingratidão, eu me revolto contra ele. E aí a gente vai ouvir pessoas dizendo assim, nossa, entreguei a cesta para fulano, nem um muito obrigado ele não disse. Esse é alguém que acha que está fazendo favor. No entanto, se eu me sentir devedor daquele, eu entrego a cesta e saio agradecendo, apesar da resposta, apesar do reconhecimento, eu saio grato, porque pude ter a ocasião de saldar a minha dívida. A outra mensagem, que é a que nós selecionamos para a noite, nós gostaríamos de fazer uma leitura bem rápida, a mensagem não é longa, está no livro Ideal Espírita, no capítulo 86. O livro Ideal Espírita foi um livro da mediunidade de Chico Xavier com Valdo Vieira.
Emmanuel escreve por Valdo essa mensagem. Então, a mensagem dos capítulos pares são psicografias de Valdo Vieira. Me surpreendi porque eu nunca pensei que Emmanuel pudesse escrever por outro médium. Então, a nossa gratidão ao Valdo. Porque o movimento espírita é muito ingrato ao Valdo Vieira, né? Então, aqui há uma mensagem belíssima do benfeitor Emmanuel pelas mãos de Valdo Vieira. Está no capítulo 86 do livro Ideal Espírita, o título é Dívidas. E Emmanuel vai comentar justamente o versículo, aqui é o nosso tema da noite, Romanos 1,14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E olha o que o Emmanuel diz. O apóstolo da gentilidade, Paulo, frisou claramente sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. Então, Emmanuel aqui, ele já... Assim, se você tinha alguma esperança de que essa frase não servia para você, que não servia para mim, esquece. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si, ou seja, nós, eu, você, não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Só fazer uma pausa aqui. O Emmanuel está dizendo que eu, você, todos nós, devemos, por exemplo, ao nosso grupo familiar. Isso aqui incomoda demais no primeiro momento, porque sabe aquela pessoa insuportável da sua família, que você detesta, que você não quer ver nem pintado de ouro? O Emmanuel está dizendo que você tem débitos inumeráveis para com ela. A pessoa que você mais odeia, você tem débitos inumeráveis para com ela. E nós somos conduzidos a conviver, frequentemente, com pessoas que a gente detesta. Por que isso? Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Aqui o Emmanuel está fazendo uma coisa que a Sheila vai fazer também, numa outra mensagem chamada Pão, Ouro e Amor. A irmã Sheila começa essa mensagem fazendo a gente refletir sobre como nós devemos aos outros, sobre como nós precisamos dos outros. Porque a gente diz assim, eu sou autossuficiente. Aí a gente lê essa mensagem da irmã Sheila, Pão, Ouro e Amor, por exemplo, e pensa assim, a pessoa se acha autossuficiente. Onde será que ela planta o arroz que ela come? Onde que ela costura a roupa que ela veste? Onde que ela imprime o livro que ela lê? Onde que ela busca o combustível, às vezes, para o carro dela, se não no em que alguém já teve a bondade de deixar? Então nós precisamos uns dos outros, que é o que o Emmanuel está colocando aqui. Porque por mais solitário que eu seja, eu almoço em algum lugar, eu durmo em algum lugar, eu visto alguma roupa. E isso tudo foi feito talvez não por mim, mas por outras pessoas. Então, nem tudo que eu me alimento, eu produzo, nem tudo que eu uso, eu construí. Então, nós temos que entender que nós precisamos uns dos outros. Que nós estamos aqui realmente numa corrente única de solidariedade. Numa corrente única de união, de necessidade, uns sanando as necessidades dos outros. Porque talvez eu precise de algo que só você, Uriel, possa me dar. E talvez eu possua algo que você necessite e só eu posso dar. E nós estamos juntos nisso. Então, sabe aquela pessoa que grita com você? Você deve a ela. Uma vez eu fiz uma palestra analisando a outra mensagem de Emmanuel.
E quando eu saí, a pessoa me parou e falou assim, olha, eu adorei a sua palestra, você falou coisas muito boas, mas o que eu devo ao corrupto? O que eu devo à pessoa que grita comigo? Então, a primeiro momento eu não soube responder, e aí a gente foi conversando, então me veio uma intuição de dizer para ele assim, o que nós devemos ao corrupto, o que nós devemos à pessoa que grita com a gente, nós devemos o exemplo de não ser como ele. Porque se eu já sou capaz de notar o mal nele, então eu sou capaz de notar o mal que eu vi nele em mim. E se eu sou capaz de notar o mal dele em mim, o meu dever não é corrigi-lo, é corrigir-me. Não é corrigir a ele, é corrigir a mim mesmo. Então, o que eu devo ao ignorante, o que eu devo ao malfeitor, o exemplo de não ser como ele, de mostrar a ele o caminho a ser seguido. Porque se eu já sou capaz de ver o caminho a ser seguido, o meu dever é viver esse caminho ou demonstrar esse caminho pelo exemplo. Mas o Emmanuel está dizendo aqui que nós somos devedores de todos, né? Nós precisamos das pessoas. Nós estamos juntos na criação. E aí o Emmanuel diz assim, portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em espaço evolutivo. Veja, a inconsequência do orgulho e da vaidade. Se eu me sinto devedor, se sou eu que preciso daquilo que eu estou fazendo, como é que eu vou ser vaidoso? Como é que... Porque a vaidade, ela é fruto do sentimento em que eu acho que eu estou fazendo favor. Quando eu começo a me sentir devedor, eu falo assim, eu preciso disso. Então eu estou fazendo palestra aqui, se está sendo útil a mais alguém, que bom, mas eu precisava disso. Por isso eu sempre inicio agradecendo. Quando eu agradeço a oportunidade, não é por clichê, não é por mera convenção. É porque eu precisava disso, eu precisava ler essa mensagem, eu precisava refletir sobre ela. Se eu achar aqui que eu estou fazendo favor para alguém, imagina, que loucura. Que loucura. Então é trabalhar, não que eu já tenha atingido o ponto final, mas é trabalhar para chegar lá. É trabalhar para eu entregar uma cesta e agradecer. Finalmente eu tive a oportunidade de usar o recurso material da forma correta. Não é? Então aí a gente vai destruindo o nosso orgulho, porque isso é um golpe no orgulho. Você dizer para a pessoa, falar assim, olha, não é a pessoa que vai receber a cesta que precisa, é você que precisa entregar. Imagina. Dependendo da pessoa que você disser isso, ela vai embora. Dependendo da pessoa, se você disser para ela assim, olha, não é a pessoa que vai vir tomar o passe que precisa do passe, é você que precisa dar o passe. É você que precisa do passe que você dá. Isso inverte, isso muda o nosso paradigma de observação, isso muda o nosso paradigma de análise das situações e traz as coisas para um panorama mais humilde. Eu estava me achando demais. Agora eu percebi que quem precisa do que eu faço sou eu. E Emmanuel completa. A dívida importa em compromisso. E compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. E ele encerra com a frase que dói no coração de qualquer orgulhoso. Ele diz assim, se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Nem o seu corpo é seu. Te foi emprestado. Você vai ter que devolver. Te emprestaram isso. E talvez a reencarnação nós nem merecêssemos. Mas alguém assinou a nota promissória, né? Alguém interpretou por nós. Falou assim, não, pode deixar ele descer que eu garanto. Por quê?
Porque se a gente... Assim, quem pode levantar a mão e dizer assim que nos últimos 1000 anos nunca traiu ninguém? Quem pode levantar a mão e dizer que nos últimos 1000 anos nunca abandonou ninguém? Nunca roubou ninguém? Nunca levou ninguém ao equívoco? Nunca conduziu ninguém ao equívoco? Quem pode fazer isso? Fala, não, eu nos últimos 1000 anos eu estou seguindo o Cristo. Se você segue o Cristo há 1000 anos, você está no lugar errado. Você segue o Cristo há 1000 anos, então ou você não entendeu a mensagem, ou você está no lugar errado. Tinha que estar no lugar de um missionário. Tinha que estar no lugar de um Xavier. Porque a gente tem que entender a nossa condição de devedores. Não é para a gente cair em culpa. Não é para que a gente, vamos dizer assim, que a gente esmoreça em culpa. Não é isso. Mas é para que a gente entenda a nossa verdadeira posição. E aí, se a culpa vier, que ressoe para nós a frase de Chico. Embora não possa voltar atrás de um novo começo, posso recomeçar, pode fazer um novo fim. Mas essa noção de devedor é apenas para abaixar a idade, para a gente não achar que a gente está fazendo favor para o outro. Entender que não é o trabalho que precisa de mim, sou eu que preciso do trabalho. Porque é por meio do trabalho que eu vou burilar o meu egoísmo, eu vou burilar o meu orgulho. É através do trabalho que eu vou encontrar a ocasião de ser melhor, que eu vou encontrar a ocasião de saldar a minha dívida. Porque eu peguei só 1000 anos. Imagina se nós pegássemos 5.000, 10.000, pegar a época que você foi exilado. Imagina. Né? Então, é a gente trabalhar isso dentro da gente. Entendendo que eu preciso servir para que então eu possa encontrar o prazer de servir. Porque nós todos, como diz Emmanuel, aqui não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel que disse, nós todos somos devedores, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Aos sábios, devo o conhecimento que me passaram. Aos ignorantes, devo passar o conhecimento que recebi. Seja pelo exemplo, seja pelas palavras, porque talvez eu ainda não seja capaz de exemplificar tudo o que eu estou dizendo ou tudo que eu estudo. Mas seja pela palavra, seja pelo conselho, seja pelo passe, seja pela cesta. Mas é encontrar os meios de saldar as minhas próprias dívidas. Ao outro, cabe o trabalho de autoburilamento, como cabe a mim. Quando alguém grita comigo, quando alguém me ofende, esse alguém é um instrumento de que Deus se serve para trabalhar a minha paciência, para trabalhar o meu ego, para trabalhar a minha paciência, a minha resignação. Quando eu encontro pessoas que são ruins comigo, elas todas são instrumentos de evolução. São instrumentos de evolução minha. São pessoas que me ofertam a oportunidade de me tornar melhor. Por isso devo a elas. Devo o sentimento real de gratidão, se possível de amor, de respeito, porque nós devemos a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Meu amigo, encerro aqui a minha fala. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Eu sou devedor, né? Eu poderia escrever aqui. Eu sou devedor tanto a sábios, a ignorantes, a Uriel. Então fica aqui minha gratidão a todos que acompanharam, né? Que puderam acompanhar. Uma boa noite para todos. Ó, tem uma pergunta, qual é o tema da live? Nós colocamos como eu sou devedor tanto a gregos e a bárbaros, tanto a sábios e a ignorantes, para trabalhar e entender que esse sentimento de se sentir devedor está na base, talvez, do prazer de servir, que é o que nós precisamos alcançar. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Meu amigo, somos devedores por essas palavras maravilhosas, e durante toda a sua fala eu me lembrava de um ensinamento de Emmanuel que trago comigo, que está na obra Pensamento e Vida, no capítulo 3º, que é cooperação, que quando ele nos fala da glória divina, as balizas subatômicas,
o universo pode ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Tem uma teoria, e eu não vou lembrar qual é o desenvolvedor dessa teoria, mas ele vem nos dizer, essa teoria vem nos dizer, que em última instância, em última análise, nós conhecemos todas as pessoas do mundo. Em que sentido? Bom, eu conheço o Gustavo, que conhece a Maria, que conhece o João, que conhece o José. Não é aquele reducionismo, né? João amava Maria, amava não sei o que, amava não sei o que, que não amava ninguém. Não, não é isso. Não é o reducionismo. Na verdade, é uma questão de expansão. Eu vou conhecendo as pessoas através de outras pessoas. E quando eu estudei sobre essa teoria, li sobre essa teoria, e depois fiz essa leitura da frase de Emmanuel, nós podemos elevá-la a níveis inimagináveis. Através do conhecimento de cada um, nós conhecemos a todos e conhecemos a Deus. Porque o universo ele deve ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Essa união, essa solidariedade. E é por isso, e aqui eu não, acredito que é André Luiz que nos fala em uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, que o Criador se manifesta nas criaturas através das criaturas, nessa corrente de bem que varia ao infinito, onde todos estamos ligados, onde todos somos devedores e credores uns dos outros. E a reflexão que você trouxe na noite de hoje, ela tem aplicabilidade em todos os campos da nossa vida. Quando dentro da minha casa, na minha família, eu reconheço que eu sou o devedor daquele que talvez me faz passar por maus bocados, sou credor e devedor, o quanto eu conduzo os meus dias de forma mais fácil. Porque eu percebo, e aí, Emmanuel, você tem admiração por Emmanuel, que percebe que eu também tenho. Porque eu começo a investigar com Emmanuel que aquela dificuldade, perdão, que o outro traz hoje, talvez fui eu que incuti em outra existência, como você colocou. Quem garante que em 1000 anos, e você foi muito educado, Gustavo, mas quem garante, quem aqui pode dizer que em 1000 anos não foi um assassino, nunca matou ninguém? Então, nós precisamos considerar isso. E aí, meu amigo, a existência, o conjunto de vidas são ciclos. E nós vamos sendo devolvidos com aqueles ciclos falhos que nós precisamos reparar. Portanto, e essa forma de encarar essa corrente de solidariedade muda todo o nosso padrão de existência, meu irmão. Todo o nosso padrão de existência. O que você acha? Eu acredito, não, mas assim, complemente, por favor. Não, perfeito. É isso, porque o fato, eu sou o devedor, porque frequentemente o mal que o outro traz fui eu que incuti nele, né? Ou eu incentivei ele a cultivar aquilo. Então, e aí a vida me devolve, né? Me devolve o mal que eu criei no outro, ela me devolve para que eu possa consertar, né? Porque a gente só conserta onde a gente estragou, né? Exatamente. A E, vida dá essa e, oportunidade, e a família tem lembrado, né? A família, ela realmente traz esse desafio, porque na hora de criar o débito, a gente cria rindo, na hora de saldar o débito, frequentemente é chorando mesmo. Mas exatamente. encarando a vida dessa perspectiva, entendendo que Deus é tão misericordioso que Ele está nos ofertando a oportunidade de saldar essa dívida, de corrigir esse erro, não é? Então a gente tem mais uma vez um motivo para agradecer. Gustavo, que maravilha, né? Se nós passarmos a encarar a união que todos nós temos uns com os outros, o quanto nós estamos ligados, mergulhados aí nesse éter divino que é amor, uma energia que nós definitivamente não compreendemos, que confundimos com paixões e tudo mais, o quanto esse mundo seria verdadeiramente regenerado, o quanto ele seria melhor, nós nos ligássemos dessa forma. Gustavo, o tempo passa muito rápido quando estamos nos divertindo. E quando estamos nos divertindo e nos instruindo mais ainda. Nós já chegamos ao final da nossa fala. Deixe aqui, por favor, algumas últimas palavras para os nossos irmãos que nos acompanharam e que continuarão nos acompanhando quando forem rever este vídeo. Bom, minhas palavras são sempre de gratidão, de muita satisfação em estar aqui. Gratidão a todos que participaram e que aproveitem os conteúdos que são divulgados, né, na página Espiritismo 24 Horas, na página da FEB, nas páginas espíritas, que tem milhares por aí, todas com conteúdos consoladores, com conteúdos que podem realmente agregar algum valor para nós.
Então aproveitemos, né, dessas bênçãos que vêm do alto, que a gente possa e que a gente faça, né, como Emmanuel pede no livro Estude e Viva, lá no finalzinho, no capítulo 40, o Emmanuel diz assim que a nossa maior caridade que podemos divulguemos pela palavra, divulguemos compartilhando os conteúdos como pudermos, mas sigamos com Cristo, confiantes nele e trabalhemos em prol de um mundo melhor. Muita paz a todos. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Maravilha. Meus amigos, se vocês quiserem acompanhar mais o Gustavo, ir ao Instagram, vou falar um negócio pra vocês, esse menino trabalha, viu? Ir ao Instagram dele, tá aqui em cima, ó, acho que eu tô apontando pro lado certo, tá aqui em cima. O Gustavo também tem um trabalho maravilhoso, junto com o William, o Tarso e a Larissa Chaves, que é o Café com o Espiritismo, que são grupos que transmitem aí a já mais de 3, 4, 5 mil pessoas, mensagens todos os dias. E o Gustavo também está conosco no projeto dos Momentos de Paz, que são grupos desenvolvidos aqui a partir do Espiritismo 24 horas. Ele faz conosco reflexões todos os domingos, que é a série Refletindo com Emmanuel. Não é isso mesmo? A série Refletindo com Emmanuel. E quando ele nos disse que ia trazer esse tema, nós logo lembramos da mensagem que já abordava essa questão e ficamos completamente admirados. Gustavo, muito obrigado por tudo, por ser esse insubstituível, por ser esse imparável, nem sei se eu estou fazendo um neologismo aqui, trabalhador do Cristo, e continue nessa seara sempre ascensional. Meus amigos, muito boa noite, foi uma alegria estar com todos aqui, e até o nosso próximo encontro, se o Pai assim o permitir. Tchau, tchau, gente, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.